Você pode imaginar aquela cena dos soldados israelitas rodeando a cidade, tocando as trombetas, as muralhas começando a ruir, o desespero tomando conta de cada casa, de cada família, muitos fugindo, muitos caindo no meio dos escombros, fogo pegando aqui e acolá. E no meio de toda essa tormenta, uma surpresa. A graça é surpreendente. A mulher menos provável, a pessoa menos inesperada, ela é retirada do meio da cidade com toda a sua família, em vida, sem sofrer um arranhão. Raabe, aquela prostituta que fez o acerto combinado com os espias de que eles preservariam a vida dela e da família, é retirada do meio da destruição. A graça é assim, ela traz para nós surpresas inesperadas. E nessa semana que termina, nós vimos isso em detalhes. E eu estou passando aqui hoje para a gente fazer o fechamento final da lição e você ter aí um conteúdo para pregar, para passar na sua classe, para poder meditar e ter o crescimento espiritual. Daqui a pouco conversamos depois da vinheta. Enquanto os moradores da cidade de Jericó olhavam para Raabe e a viam como indigna, Deus a chama pelo nome. Assim é que trabalha a graça de Deus. A graça, ela entra em cena e nos traz vida. Esta é a experiência do Evangelho de Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer, mas quem tem Cristo tem a vida. E em cada geração, Deus continua fazendo o mesmo, alcançando aquelas pessoas que às vezes são rotuladas e as menos prováveis, as que se acham indignas, são as que Deus recolhe para si e Deus as utiliza para uma grande bênção. Nessa semana, no sábado à tarde, a gente vê a graça no meio daquela destruição, Raabe sobrevivendo. Ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado por Deus. Assim como Raabe, muitos à nossa volta precisam ouvir que ainda existe uma esperança. A Igreja Adventista do Sétimo Dia existe para propagar esperança. A graça floresce até no meio daquelas ruínas de Jericó. Na lição de domingo, a fé que vê o invisível, baseado em Números 14, verso 21, a fé é o alicerce da nossa confiança. A primeira geração de Israel viu os milagres, mas não confiou. A segunda geração creu no testemunho daquela mulher pagã e venceu. A fé não é ver para crer. Fé é crer para ver. Quando confiamos em Deus, Ele faz o impossível acontecer diante de nós mesmos. A fé que confia é mais poderosa que aqueles olhos que veem. Na lição de segunda-feira, uma prostituta faz parte do plano da salvação. Mateus 1, verso 5, traz para nós um texto de esperança, falando sobre Jesus Cristo, o Messias, que haveria de nascer. Deus transforma as histórias improváveis. Raabe foi acolhida por Deus, casou-se com Salmão, tornou-se mãe de Boaz, que é um dos ancestrais de Jesus Cristo. A sua fé a tirou da vergonha para a redenção. E aí em Mateus 1,5 você vai encontrar a descrição de Raabe na linhagem de Jesus. Quando nós entregamos nossa vida a Deus, Ele reescreve nossa história, não se importando com o passado. A graça não olha para o passado,
ela constrói o futuro. Terça-feira, quando ouvir é crer, baseado em Josué 2, 9 a 11. A fé nasce quando ouvimos sobre o que Deus faz. Raabe e os gibeonitas ouviram sobre o Deus de Israel e decidiram confiar no Deus de Israel. Claro que Raabe usou a estratégia equivocada e os gibeonitas também. Ambos fizeram uso da mentira, mas Deus não olhou para esse gesto e olhou para o motivo que estava por trás, que era o medo da morte e a confiança no Deus de Israel. Quando os gibeonitas foram amaldiçoados, que agora seriam rachadores de lenha no templo, carregadores de água para o templo de Deus, eles estavam mais que felizes, pelo menos nós estamos vivos e trabalhando para Deus. E isso produziu o resultado na vida deles. Assim é o perdão, a graça, quando nos perdoa, ela nos traz transformação. Quarta-feira, verdade, mentira e misericórdia. Josué 9, 13, 3 a 15. Deus age com misericórdia até por meio de corações imperfeitos, reportando-se novamente ao uso da mentira de Raabe e também dos gibeonitas. As intenções deles foram usadas para que Deus pudesse cumprir os seus propósitos. Deus não aprova o erro, mas Deus pode transformar corações sinceros que ainda não entendem tudo. Deus vê o coração antes de nos julgar. Quinta-feira, justiça e graça em harmonia. Conciliar justiça e graça é um atributo somente divino. Deus é as duas coisas. Nós não conseguimos ser as duas coisas ao mesmo tempo. A verdadeira fé busca equilíbrio entre justiça e misericórdia. Eu nunca vou esquecer na faculdade que um dos meus professores dizia: se um dia você tiver que cometer um erro ao lidar com as pessoas como pastor, se tiver de errar, erre do lado da misericórdia e não do lado da justiça. E isso tem me ajudado muito na minha vida. Jesus não destruiu os gibeonitas, mas os colocou a serviço do templo. Mesmo em meio ao engano, a graça triunfou sobre o juízo. Nas nossas relações temos que ter compaixão para com as pessoas, assim como Cristo age a nosso favor e tem compaixão de nós. A graça não ignora a justiça, mas a graça cumpre a justiça com amor. E sexta-feira, para encerrar a lição, redenção e inclusão. Gálatas 3, 28. Em Cristo todos somos aceitos e restaurados. Raabe, os gibeonitas, os israelitas, você e eu somos transformados pela graça de Deus. O Evangelho derruba muros, mas constrói pontes. Na igreja, ninguém deve ser excluído. A graça nos torna uma só família, independentemente do nosso passado, da nossa origem ou até mesmo da nossa posição. A graça é o idioma que une o céu à terra. Que coisa linda isso, né? Que coisa fantástica. A história de Raabe e dos gibeonitas nos ensina que a graça de Deus é maior que os nossos erros. Ele acolhe quem crê, transforma quem se entrega e redime quem se dispõe a confiar. E aí, vamos confiar em Deus, na graça do Senhor? Deus te ajude, a mim também. Vamos orar. Dá essa bênção, Senhor, ao encerrar essa lição, que possamos aplicar a graça de Cristo em nossa vida. Abrir o espaço para que Ele nos sustente. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. Aí você?